Exatamente. Eu concordo plenamente com o que você falou, né? Difícil de você olhar e discernir qual que é a fila que você vai entrar, né? O que que eu vou, não, será que eu preenchi? Será que eu me preparei de fato? Então, o momento é agora. Nós estamos com o processo em andamento. Há tempo de você falar, não, eu preciso revisar tais coisas, mudar tais pontos na minha vida. Eu preciso, estou falando, Marcos, preciso muito mudar algumas coisas na minha vida, porque eu ainda não estou pronto. Então, espera um pouquinho, Deus. Chama daqui a pouco. Eu preciso ainda melhorar. Eu acredito que todo mundo tem um pouco desse sentimento de que talvez esteja no caminho certo, mas que ainda tem coisas para melhorar, né? Ainda é tempo de fazer essa mudança. E aí, eu queria já entrar no nosso top 4 de hoje, Perfeito. fazer a nossa revisão. E o primeiro ponto é: o seu julgamento depende somente de você. Você talvez ajude na salvação ou na danação de outras pessoas, mas o seu julgamento depende somente de você. Somente do que você levar na tua vida, do que você fizer na tua vida, é que vai chegar ao teu julgamento. Um segundo ponto para a gente trabalhar é que Deus é justo. Não se esqueça disso. Muitas vezes a gente esquece que Deus é justo. E você imagina, vou dar um exemplo rapidinho, só para a gente fixar bem esse ponto de revisão. Tem milhares de pessoas estudando para um concurso X. Aí você chega lá, mas ó, eu rezo, eu sirvo, eu ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa boa, mas eu não estudei. Você acha que é certo pedir para Deus para você passar nesse concurso, sendo que você não estudou? Deus é justo com você. Então ele precisa ser justo com todo mundo. Ele é justo com todo mundo. E quem estudou mais do que você, Deus vai ajudar mais. Isso é nítido para a nossa vida. Né? A justiça de Deus, ela não pode ser uma justiça de, não, quando eu preciso, Deus é muito bom comigo, e quando eu faço errado, Deus releva. Não, gente. Isso não é nem justiça para os homens. Quem dirá justiça para Deus. Né? A gente tem que saber bem o que pedir para Deus. Né? Imaginou que sinuca de bico que Deus ia estar se ele tivesse que atender o pedido de todo jogador de futebol? Tá iniciando a partida, o jogador fala assim: meu Deus, que o meu time ganhe. E aí o outro time, né, tem um outro jogador tão crente quanto esse e fala: meu Deus, que o meu time ganhe. Aí Deus fala assim: tá, mas e agora? O que que eu faço? Então, eu acho que a gente não tem que pedir isso, né? A gente não tem que pedir vitórias para Deus, né? A gente tem que pedir capacitação, né? Eu tenho que pedir para Deus, assim, Deus, eu tô acordando de manhã, Deus, me dá ânimo para vencer esse dia, me dá vontade, me dá coragem, me dá força, né? Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que treinar isso. E aí, quando você pede esse tipo de situação, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, não tenha dúvida disso. Se lá no final do dia você não venceu aquele jogo que precisava vencer, cara, você deu o seu melhor? Esse foi o seu melhor? Eu consegui atingir o meu objetivo, que talvez não fosse ganhar aquele jogo, mas fosse completar o jogo, né? Correr o máximo que eu corri, né? Fazer o máximo que eu fiz, porque a gente tem que entender que Deus é imparcial em relação a isso. Por quê? Porque nós estamos numa mesma condição, é a mesma bacia que a gente está. Né? Então, talvez a gente tenha que entender esse pedido para Deus aí, o que a gente tem que de fato pedir para Ele. Maravilha. Nosso terceiro ponto é: a quem mais é dado, mais será cobrado. Esse é o texto do Evangelho de Lucas, mas ele se encaixa perfeitamente no que a gente falou da carta aos Romanos. Eu até vou tomar liberdade de pegar aqui um trechinho do que o Cris me mandou, porque eu acho que se encaixa muito bem com isso que a gente está falando a respeito.
ele me mandou aqui na preparação um trechinho da carta aos Romanos que diz: retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos 2, de 5 a 11, esse pedaço. Então, o que Lucas disse também não era, não ficou só ali. Depois Paulo foi dizer na carta aos Romanos uma expressão disso, que o que você faz é muito de acordo com o que você aprendeu, o que te foi dado. Deus vai perguntar: e aí, como é que ficou aquele ensinamento que você teve ao longo da vida? E eu amplio esse conceito não só para o que você aprendeu, mas as pessoas que Deus te deu. O que você fez daquela esposa que eu te dei? O que você fez daqueles filhos que eu te dei? O que você fez daqueles irmãos que eu te dei? O que você fez daquela igreja que eu te coloquei? Você fez daquele lugar um lugar melhor? Ou você simplesmente estava lá só ocupando o banco de alguém? Ocupando o espaço de alguém? Ou simplesmente sendo um marido, uma esposa, um filho, um pai medíocre, que fez o mínimo para não ser repreendido pela sociedade? Então, o ser de Deus não é fazer só o mínimo. O ser de Deus é sempre tentar fazer o melhor em tudo. Na onde te colocarem, você tentar fazer o seu melhor. Porque te foi dado e vai ser cobrado. Exato. E aí a gente chega no último ponto. O seu comportamento influencia a salvação do outro. Cuidado com isso. Se Deus te colocou num lugar, seja graça na vida dos outros. Se você não tem nada de bom para dizer, se cale. Aprenda o momento de se calar. E se você... Eu percebo que às vezes na vida a gente até vê uma coisa positiva, mas fica com receio de, mas vai achar que eu estou puxando o saco, vai achar qualquer coisa, que eu estou querendo agradar. Não, se você tem algo para dizer, quem que bota a vergonha de dizer? É o inimigo. Porque aquilo vai edificar aquela pessoa. E do mesmo jeito, quando você vê uma coisa ruim e que você podia se calar naquele momento, que o que você falar não vai edificar a vida da pessoa. E aquele sentimento de, mas eu preciso falar, mas eu preciso dizer, isso também. Então, não ceda às vontades do inimigo, ceda às vontades de Deus. Deus quer que você influencie as pessoas. Deus não quer simplesmente que você alcance a salvação e seja egoísta. Estou na minha salvação aqui, estou quieto, está tudo certo. Não. Se você percebeu que o bom da vida é ser de Deus, você precisa falar isso para outras pessoas. Isso é importante ser dito, né? Acho que é isso. Joia. A salvação, ela é individual, mas se eu pensar de forma individual, dificilmente eu vou conquistar. A gente tem uma responsabilidade muito grande para as pessoas que estão ao nosso lado. É um colega de trabalho, é aquela pessoa que você encontra todos os dias na rua, é a tua família dentro da tua casa, né? Nós somos responsáveis por essas pessoas, direta ou indiretamente, né? Então, a minha atitude, se for uma atitude hipócrita, né? Se for uma atitude de soberba, eu sei mais, eu posso mais, eu entendo mais, né? Isso oprime a outra pessoa e ela se distancia da salvação, porque você não contribui, e você também, obviamente. Então, às vezes as nossas atitudes são responsáveis por uma igreja mal falada, um trabalho ruim, né, e tudo mais. Seja responsável por isso e entenda o seu lugar, a sua posição de responsável por isso. Colabore para um bom ambiente, colabore para que as coisas cresçam, né? E eu colaboro, eu tento, eu vou buscar. Né? Eu estou falando para me afirmar isso também, porque isso é um trabalho, isso é algo para se treinar. A gente tem que fazer isso todos os dias, né? Porque se eu esqueço de fazer um dia, isso pode ser a minha não salvação. Joia. Marcos, chegamos ao Maravilha. fim. Foi muito boa a conversa, eu gosto muito de falar com você. Espero que as pessoas estejam gostando também. Então, a gente pede para que vocês compartilhem o nosso podcast, escutem, né?
e tem diversas plataformas aí de podcast. Nós também estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? A gente pode maratonar o Vale de Deus no YouTube. Então aproveitem, curtam, comentem, compartilhem, né? Porque isso faz parte desse projeto aí. Esperamos que a gente chegue a muitas pessoas. Maravilha. Pessoal, só quero agradecer, muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui, né? Eu sei o quanto é difícil a gente arranjar um tempinho no nosso dia, mas eu agradeço muito. Você que chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Né? Deixe o like, se inscreva, compartilhe, como disse o Cris, isso é muito importante. Nos siga nas redes sociais para fixar na cabeça de vocês, Vale de Deus com 2 L's. Quem quiser nos localizar aí para ficar mais fácil. E fiquem com Deus. Fiquem com Amém? Deus. Amém. Um abraço, Marquinhos. Em nome do Pai, do Filho e do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço, até mais. Tchau. Até.